Malawaques conquistaram a carta entreposto do caça e pesca. Essas cartas que já foram utilizadas, elas irão para o monte de descarte. Essa carta que foi conquistada, ela é posicionada na vertical, porque ela foi conquistada como atacante. Os Malawaques conquistaram essa carta na condição de atacante. Eles estavam atacando os Maçores e conquistaram essa carta com um ataque. Se a carta for conquistada na condição de atacado, ela tem que ser posicionada na horizontal. Ela tem que ser demarcada assim na horizontal. Como ela foi conquistada como atacante, é na vertical. Então, e uma ficha, mais uma ficha daqui, tentativa de combate, é eliminada da faixa de borda. Agora os Malawaques, eles só têm 4 tentativas. Admitamos agora que o jogador que está jogando com os Malawaques, ele queira atacar esse entreposto aqui, caça e pesca, da tribo Marebuia. Ele abandonou o ataque contra os Maçores e partiu para os Marebuias. Ele conquistou o caça e pesca, essa carta aqui, esse entreposto caça e pesca, dos Marebuias. Agora ele quer esse entreposto caça e pesca também dos Marebuias. Conquistou dos Maçores, conquistou o caça e pesca dos Maçores. Agora ele quer o caça e pesca, outro entreposto caça e pesca, outra carta caça e pesca, só que dos Marebuias. Aí ele ataca esse entreposto aqui, caça e pesca. Porém, a casa de ataque que ele vai utilizar é a casa Frutas e Ervas, só que é o santuário Frutas e Ervas. Ou seja, quem está nos santuários? O sumo sacerdote do Frutas e Ervas está em batalha. Ele está aqui no entreposto, um dos entrepostos do Frutas e Ervas. Frutas e Ervas? Não, milho e cereais, milho e cereais. Ué, cadê o... Calma aí. Ali tá faltando... tá certo. Frutas e ervas. Eu que botei no lugar errado. Tinha que estar aqui, ó. Eu que botei, acabei botando errado. Frutas e ervas, o sumo sacerdote tinha que estar aqui. Nessa casa. É um erro que eu cometi. Ele não pode ser posto, eu acabei botando frutas e ervas no milho e cereais. O sumo sacerdote do milho e cereais está no santuário de milho e cereais. O sumo sacerdote do frutas e ervas está em batalha. Só que eu posicionei, fica até como alerta, que eu botei posicionado no entreposto errado. Ele teria que estar num desses 3 entrepostos aqui de cima. Eu botei no milho e cereais aqui embaixo. É uma situação que não é para acontecer. Mas o sumo sacerdote, voltando, o sumo sacerdote do Frutas e Ervas está em batalha. Então ali no santuário só estão os sacerdotes de Frutas e Ervas e o xamã feiticeiro. O xamã feiticeiro não ataca de dentro do santuário, ele só protege o santuário de invasões. Então quem está atacando, quem está utilizando para atacar de dentro do santuário casas externas são os sacerdotes. E é aquilo que eu falei, se os sacerdotes estão atacando de dentro do santuário guerreiros nos entrepostos, qual é a arma obrigatoriamente que os sacerdotes estarão utilizando? Isso já é um alerta para o jogador atacado. Só existe uma arma que os sacerdotes podem utilizar para atacar de dentro do santuário, que são o quê? As arabatanas e os dardos.
E é a situação que eu vou ilustrar agora. Então, os sacerdotes aqui da tribo dos Malauakes estão atirando dardos contra os guerreiros daquele entreposto ali caça-pesca dos Marebuias. E as cartas que foram utilizadas para o ataque foram essas aqui. Zarabatanas. 3. Só que, aquilo que eu já expliquei, eu acho que eu já expliquei em vídeos anteriores dessa playlist. Esse 3 aqui, nas cartas Zarabatana, esse valor aqui do dado preto, que o dado é preto porque são os clérigos. Esse valor aqui nas Zarabatanas, ele não simboliza força de utilização. Essa quantidade aqui é a quantidade de dardos atirados. Os sacerdotes atiraram 3 dardos contra guerreiros aqui desse entreposto. Eu não sei se está dando para ver direito, porque o sol está batendo aqui onde eu estou filmando, e eu não sei se está ofuscando a imagem. Espero que esteja dando para ver. Eu tenho 5 guerreiros nesse entreposto aqui, onde está marcado com o peão marcador de combate, entreposto caça e pesca, e eu tenho sacerdotes do santuário de frutas e ervas da tribo dos Malauakes atirando 3 dardos contra aqueles guerreiros ali, daquele entreposto. E os guerreiros, eles não sabem da onde vêm os dardos. Eles estão em campo de batalha. Os dardos estão sendo atirados lá do santuário. Aí os guerreiros defendem com o tacape na força 5. Aí esse força 5 aqui do tacape, eu posso interpretar, por exemplo, que os guerreiros no reflexo, que eles sentiram algo se aproximando, eles bateram com o tacape naquilo que eles sentiram se aproximando deles, que eram os dardos atirados pelos sacerdotes. Aí no reflexo eles rebateram com os tacapes. Então aqui é o 5, não é o 2, porque são guerreiros. Esse dado preto da base da carta, do rodapé da carta, esse dado preto é só quando são os clérigos que estão utilizando essas armas. Quando são os guerreiros é o dado branco. Então 5 dos guerreiros contra os 3 dardos atirados pelos clérigos, que é o que eu coloquei aqui na primeira situação aqui, ó, de combates entre sumos sacerdotes, combates entre sacerdotes, essa daqui, combate entre sacerdotes e guerreiros, utilização das cartas combates, Zarabatana e dardos pelos sacerdotes. É esse aqui, não esse aqui eu vou explicar ainda, do sumo sacerdote. Então é essa primeira situação aqui, ó. Arma utilizada pelos guerreiros na força de utilização maior, 5, versus a Zarabatana, utilizada pelos sacerdotes, atirando dardos em quantidade menor, 3. 3 dardos contra 5 de força. Aqui é força de utilização do tacape. Aqui é quantidade de dardos atirados, da Zarabatana. Então 5 menos 3, 2. E os guerreiros aqui dos Malauakes, eles não perdem porque não são guerreiros atacando. Ah, mas os sacerdotes não perdem nada? Não, porque os guerreiros não sabem de onde estão vindo. Eles só sentiram e rebateram no reflexo os dardos que se aproximaram deles. Os sacerdotes perdem alguma coisa? Não, porque esses guerreiros aqui estão na frente de batalha e não sabem de onde vieram. Eles não sabem de onde vieram os dardos. Mas o jogador aqui, ele perde uma ficha, tentativa de combate. E ele não conquista essa carta. Então agora só restam para ele 3 tentativas de combate.
E essas cartas que foram utilizadas, elas irão para o monte de descartes. Aí admitamos que seja mantido essa casa aqui dos sacerdotes, dos Malauaques, o santuário frutas e ervas, os sacerdotes disparando dardos, atirando dardos para esse entreposto aqui, caça e pesca, da tribo Marebuias. E o resultado do combate tenha sido esse aqui. Agora é o contrário, a Zarabatana, os sacerdotes atiraram 6 dardos contra aqueles guerreiros lá, daquele entreposto. Mas só um guerreiro conseguiu desviar do dardo no reflexo ou rebater o dardo. Os outros 5 guerreiros foram atingidos pelos dardos. 6 menos 1. 6 dardos atirados menos um dardo que não foi acertado, que o guerreiro desviou ou que o guerreiro rebateu com o machado. Os outros 5 dardos atirados acertaram os guerreiros. Esses guerreiros aqui na frente de batalha. Então, um guerreiro não foi acertado. Os outros 5, 1, 2, 3, 4, 5, foram atingidos pelos dardos. Então, o jogador da tribo dos Malauaques conquista esse entreposto caça e pesca. Esse entreposto também será posto na vertical, porque ele foi conquistado como atacante. E os 5 guerreiros dos Marebuias foram feridos em batalha com os dardos. E mais uma ficha ataque, de marcação de ataque, de combate, é removida. E o jogador dos Malauaques ainda tem 2 tentativas de combate. Ele já conquistou 2 cartas. Ambas como atacante. Do insumo caça e pesca. Uma dos Marebuias, agora, e a outra na batalha lá contra a tribo dos Maçores. Ambas são postas na vertical, conquistadas como atacante. E essas cartas aqui, que foram utilizadas, vão para o monte de descarte. Então ele tem mais 2 tentativas de combate. Agora admitamos, nessa penúltima tentativa aqui da tribo Malauaque, que o jogador esteja atacando desta casa, deste entreposto frutas e ervas, para esse entreposto aqui, caça e pesca. Por quê? O jogador não atacou os malaicanos. Por quê? Porque o xamã feiticeiro dos malaicanos está imunizando o insumo caça e pesca. Então, os entrepostos do caça e pesca não poderão ser atacados. Pelo menos não nessa rodada. Quando o xamã feiticeiro, na próxima rodada, se o xamã feiticeiro, né, na próxima rodada, esse xamã feiticeiro dos malaicanos sair dessa casa aqui, aí ela pode ser atacada. Ela vai imunizar outro insumo. Outro insumo estará sendo imunizado por esse xamã feiticeiro, mas nessa rodada não. E o jogador dos Malauaques, ele já conquistou 2 cartas do insumo caça e pesca. Ele quer conquistar a terceira para ele poder construir o primeiro pavimento de templo. Então ele decide atacar outro entreposto do caça e pesca dos Maçores. Aí ele ataca, mas só que tem um porém. A casa que ele está atacando tem guerreiros e tem um clérigo.
Então ele tem que avisar o atacante, ele tem que avisar ao atacado. Estarei utilizando o sumo sacerdote para atacar. Senão o atacado não tem como saber. Tem guerreiros e tem o sumo sacerdote no entreposto. Quem que está atacando? Quem que está atacando? Os guerreiros ou o sumo sacerdote? Não sei. Agora, se ele avisar, eu tenho como saber. O atacado tem como saber. Então, ele avisando, estou utilizando o sumo sacerdote para atacar. Já é um alerta, no caso aqui, para o jogador dos maçores. Ele pode ou não estar utilizando uma carta de cunho místico. Ele pode estar utilizando a zarabatana e dardos ou a lança. O sumo sacerdote também pode utilizar a carta zarabatana e dardos? Pode. Porém, não acontecerá com ele o que acontece com os sacerdotes. No caso do sumo sacerdote, ele está na frente de batalha ali junto com os guerreiros. Então o guerreiro que estará sendo atacado com os dardos, ele vai ver quem foi que atirou dardos nele. Então o sumo sacerdote, ele perde amuletos de proteção se ele perder o combate, se ele perder a batalha. Então é mais arriscado, que é uma situação que eu vou explicar mais adiante, dessa utilização aí da carta de zarabatana e dardos pelos sumos sacerdotes em batalha. Mas aí ele pode estar utilizando também a lança. A lança é uma arma de cunho místico. Aí a carta que ele utilizou realmente foi uma lança. Na lança é força de utilização, é 5, não é igual a zarabatana que é a quantidade de dardos. Esse 5 aqui é a força que a lança está sendo usada. Então o sumo sacerdote está atacando com a lança. Numa casa, atacando uma casa aonde só tem guerreiros. E os guerreiros defendem com o tacape na força 1. Não é 6. São guerreiros, então não é o dado preto, é o dado branco. 1. 5 menos 1. 4. 1. 2. 3. 4. Ficou apenas um guerreiro ali naquela casa. Aí novamente, essas cartas serão postas no monte de descarte e a penúltima ficha combate é removida. Agora o jogador só vai ter uma última tentativa de tentar conquistar aquela carta ali. Então admitamos que a casa de ataque permaneça essa e a casa atacada permaneça essa. O jogador dos Malauaques, ele quer conquistar uma terceira carta de caça e pesca para ele conseguir construir o primeiro pavimento de templo. Aí ele avisa novamente: irei usar o sumo sacerdote para o ataque, ou atacarei com o sumo sacerdote. Aí ele utiliza essa carta aqui para o ataque. Ou seja, pode ser uma zarabatana e dardos, pode ser uma carta lança, ou pode ser uma arma comum, que os guerreiros também utilizam. Adagas, flechas, martelos, machados, espada, tacapes, enfim, pode ser qualquer arma. Aí ele ataca, ele utilizou uma espada. Espada na força 2, não é na força 5. Isso aqui não é... Isso aqui só é para guerreiros. Ele não está atacando com os guerreiros, ele está atacando com o sumo sacerdote. É um ataque meio que estúpido atacar com o sumo sacerdote na força 2? É. Mas admitamos que ele não tivesse uma carta melhor. Aí ele utilizou essa daí, quis arriscar. Aí o jogador defende com flechas na força 3. Atacou na força 2, o guerreiro defendeu na força 3. Não é com 4. 4 se fosse clérigo. 3, 3.
Menos 2, 1. Então, o sumo sacerdote, ele perde, ele tem 3 amuletos de proteção. Ele perde um dos amuletos de proteção e passa a ficar com 2. Ele agora tem 2 amuletos de proteção. Não tem 3. Ele perdeu um aqui no combate. Essas cartas vão para o monte de descarte. Essa ficha, a última ficha é removida. Ficha tentativa de combate é removida da faixa de borda. O jogador não conquistou essa carta aqui. E ele tem que passar a vez ao próximo, que são os marebuias. Então esse tile aqui, dono da vez, será passado para o jogador dos marebuias, juntamente com o dado preto, tentativa de combate, né? Definição de tentativa de combate. Já que esses dados aqui não serão lançados porque o xamã feiticeiro já está imunizando. Já está definido qual é a casa que o xamã feiticeiro está imunizando, qual é o insumo. Então ele passa os dados, passaria esses dados, mas como não estão sendo utilizados, passa só esse, juntamente com o tile com o rosto do cacique, dono da vez, para o próximo, que são os marebuias. Só que, antes dele fazer isso, ele tem que observar o seguinte: ele pode remanejar guerreiros? Pode. Aqui no caso ele deve, porque ele tem uma casa aqui que só tem um guerreiro. E o mínimo de guerreiros que ele tem que ter na casa imunizando é no mínimo 5. Só que antes dele remanejar tem um outro passo. Passar a vez pro próximo, ele tem um outro passo a fazer, uma outra ação. Ele vai pegar novamente esse dado preto de tentativa de combate, mas dessa vez ele vai jogar para definir quantos guerreiros dele se recuperaram dos ferimentos de batalha. Aí ele joga 5, ele tirou 5. Então 5 guerreiros dele, 5 guerreiros que foram feridos em batalha. 1, 2, 3, 4 e 5. Ele tem direito a trazer 5 guerreiros pro jogo. Então ele pode alocar aqui na casa, por exemplo, aloca aqui 4 e 1 ele aloca em qualquer outra casa, por exemplo, aqui. Agora sim ele pode remanejar, a ação de remanejar guerreiros. Aí, sei lá, como o xamã feiticeiro dele está imunizando, ainda está na primeira rodada, o xamã feiticeiro dele está imunizando o insumo frutas e ervas. Aí vem a questão aqui. Frutas e ervas tem no mínimo 5, então não vai remanejar. Ele pode, por exemplo, como ele botou 6 aqui, cadê? 6 aqui nesse caça-pesca, ele pode botar 1 naquele que tá valendo mais pontos, que no caso é o insumo caça e pesca. Não, caça e pesca, deixa aqui mesmo. Ele botou aqui porque o caça e pesca tá valendo 8 pontos. Então um guerreiro a mais protegendo. Então ele decide não remanejar guerreiros, mas aí ele decide remanejar, por exemplo, os sumos sacerdotes. Aí ele desloca esse sumo sacerdote aqui, que perdeu um amuleto de guerra, para esse aqui, para esse entreposto. Lembrando que quando o jogador desloca esse peão aqui, eu vou ilustrar isso em outras situações de combate. Quando ele desloca esse peão de combate, tentativa de combate,
ele pode acompanhar o peão, desde que para o mesmo entreposto do sumo sacerdote, com o sumo sacerdote. O sumo sacerdote ele pode acompanhar o peão. Por exemplo, se esse peão sair desse entreposto para esse e o sumo sacerdote estiver... Por exemplo, se o sumo sacerdote está aqui, nesse entreposto. Aí se esse peão estiver nesse entreposto aqui, ele pode... vou atacar agora com esse. O sumo sacerdote pode acompanhar durante as batalhas o peão, desde que entre os entrepostos que pertençam ao sumo sacerdote. Eu vou ilustrar isso melhor em outra situação de combate. Os sumos sacerdotes eles podem ser deslocados durante as batalhas. Os guerreiros não, só no fim das batalhas. Aí ele decide aí não remanejar. Remaneja só o sumo sacerdote desse entreposto aqui. Tava assim, para esse aqui. Os guerreiros ele decide não remanejar. Agora sim, ele passa a vez para o próximo a jogar, juntamente com o dado. Eu irei ilustrar o combate efetuado pelos guerreiros marebuias no próximo vídeo. Ou até mesmo nesse vídeo aqui. Na continuação desse vídeo, não sei. Vou decidir ainda. Mas a vez dos Malauakes terminou agora. Passou para o próximo, que são os Marebuias. Bom, como eu disse antes, o jogador passa a vez para o próximo a jogar. Ele entrega o dado preto, dado dos deuses. Ele entrega o tile marcador dono da vez. E uma coisa que eu esqueci de mencionar é que ele entrega também os peões marcadores de combate. Ele também tem que entregar os peões para o próximo a jogar. Aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na vez ali dos Malauakes. Ele jogaria esses dados para definir, que é o primeiro passo, definir qual insumo o xamã feiticeiro qual insumo o xamã feiticeiro imunizaria. Como o xamã feiticeiro ainda está na primeira rodada e o xamã feiticeiro já está imunizando o insumo, aqui no caso da tribo Marebuia é o insumo água potável, então esses dados nessa primeira rodada não são lançados. Aí o jogador passa para o próximo passo. Qual é o próximo passo? O xamã feiticeiro vai autorizar que sumos sacerdotes da tribo Marebuia saiam para as batalhas? Vai. Então ativa-se o amuleto de guerra e o jogador escolhe qual dos quais, se ele for levar 2, serão quais, se ele for levar um só, qual. Aí ele decide levar, como por exemplo, ele quer levar o sumo sacerdote do caça e pesca e o sumo sacerdote do milho e cereais. Então ele inativa o amuleto de guerra novamente para bloquear os outros 2. E ele tem que alocar os sumos sacerdotes em casas respectivas do insumo. O insumo aqui é o milho e cereais. Então ele tem que alocar ou nesse entreposto, ou nesse entreposto, ou nesse aqui. Aí ele opta por colocar nesse aqui. O outro sumo sacerdote é o sumo sacerdote de caça e pesca. Então, ou ele bota nesse entreposto, ou nesse entreposto, ou, no caso, ele não tem mais, né? Ele perdeu um entreposto, então ele só tem 2. Ou é nesse, ou é nesse. Ele não tem o terceiro, porque ele foi conquistado pelos Malauakes em batalha.
Aí ele bota nesse daqui. Aí o terceiro passo, no caso é o quarto, né? Contando lá com a questão da escolha das valorações, que esse aí faz só no início do jogo. Aí ele lança o dado preto para definir quantas tentativas de combate ele vai ter. Ele conseguiu 8 também. 8 tentativas, então a mesma coisa. 8 fichas dessa serão dispostas sobre essa faixa de borda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 ficam de fora. Então ele terá também 8 tentativas de combate que os deuses concederam à tribo. Aí novamente, ele tem que pegar os peões, marcador de combate, vai atacar de onde para onde? Ah, eu vou atacar com desse entreposto do milho e cereais, vou atacar aqui os malaicanos. Não, melhor, malaicanos não. Vou atacar essa casa aqui dos maçores, que só tem um guerreiro, porque não chegou a vez dos maçores ainda, ele foi atacado ali, ele não pôde remanejar. Aí ataca aquela casa ali com um guerreiro, para tentar conquistar aquela casa que os Malawakes tentaram conquistar. Aí ataca aquela casa ali. Aí novamente, então ele tá atacando dessa casa aqui, que tem o clérigo e tem guerreiros. Aquela casa lá dos maçores, que só tem um guerreiro. O guerreiro tá atrás do peão, né? Daqui não tá dando pra ver direito, mas só tem um guerreiro. Aí o jogador ele tem a opção de atacar com os guerreiros e atacar com os clérigos. Com o clérigo. Se ele atacar com o clérigo, ele utilizar o sumo sacerdote para atacar, ele tem que avisar. Se ele não avisar nada, ele não disser nada, presume-se que ele está atacando com os guerreiros.